Olá e sejam muito bem-vindos. Olha, vamos pensar um pouco em tudo que a gente costuma, sei lá, valorizar num processo seletivo, né? Diplomas, experiência prévia, aquelas respostas super inteligentes. O material que a gente tem hoje, ele argumenta que talvez a gente esteja olhando para o lugar completamente errado. A missão aqui é tentar desvendar um mistério. O que de fato separa os profissionais que são geniais daqueles que são só bons? E tudo começou com uma descoberta meio chocante, lá para o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eles viram que testes de QI e de aptidão simplesmente não conseguiam prever quem seriam seus melhores diplomatas. Isso levantou a pergunta que guia a nossa conversa. Se não é nada disso, então, o que é? Exato. E a resposta que os pesquisadores encontraram foi justamente análise de competências. Mas assim, a definição aqui é fundamental. Competência não é só saber fazer alguma coisa. A definição técnica é uma característica subjacente de um indivíduo que é causalmente relacionada a um desempenho superior. Subjacente significa que é algo profundo, sabe? Parte de quem a pessoa é. E o causalmente relacionado é o pulo do gato. Essa característica causa o sucesso. Não é só uma coincidência. Certo, essa ideia de uma característica profunda é meio abstrata. O relatório tenta deixar isso mais visual com uma imagem, né? Acho que é a de um iceberg. Exatamente. O modelo do iceberg é perfeito para isso. Pense assim, na ponta do iceberg, aquilo que todo mundo vê, estão o conhecimento e as habilidades. O que uma pessoa sabe, o que ela aprendeu a fazer. É fácil de ver num currículo e também é fácil de treinar. Mas a base gigantesca do iceberg, a parte que está submersa, é o que realmente importa. Ali estão o autoconceito, os traços de personalidade e os motivos. Coisas como autoconfiança, resiliência, o que de fato move aquela pessoa. E isso, bom, isso é muito mais difícil de enxergar e quase impossível de ensinar. Entendi. Então, a maior parte do que define um profissional de ponta está, na verdade, invisível. Isso me lembra uma frase do relatório que poxa, é quase um soco no estômago. Você pode ensinar um peru a subir em uma árvore, mas é mais fácil contratar um esquilo. É uma frase um pouco brutal, né? Mas a lógica por trás dela é implacável. Para as empresas, a estratégia mais inteligente e, assim, mais barata é contratar o esquilo. Ou seja, a pessoa que já tem os motivos e os traços certos na base do iceberg. E depois você ensina as habilidades específicas, que é a parte fácil. Tentar transformar um peru em esquilo, isto é, tentar mudar a motivação profunda de alguém, é caro e raramente funciona. Faz todo sentido. Mas se o que realmente importa está escondido, a gente precisa de uma espécie de sonar, né? Para detectar o que tem lá embaixo. Imagino que uma conversa normal de entrevista não seja o suficiente para isso. Como é que você faz na prática? Histórias de grandes sucessos e também de fracassos que ela viveu. A ideia é descobrir a diferença entre o que eles chamam de teoria defendida, que é o que a pessoa diz que faz, e a teoria em uso, que é o que ela de fato fez quando a pressão aumentou. Nossa! E o exemplo do gerente de vendas no material é gritante. Na entrevista comum, ele se descreve como super participativo. Mas quando pedem para ele contar uma história real de crise, ele revela que juntou a equipe e disse que se as vendas não subissem, teria menos gente na sala na próxima reunião. Quer dizer, uma gestão por ameaça, basicamente. Exato. Que abismo entre o discurso e a prática, né? É aí que a mágica acontece. O método todo consiste em comparar as histórias dos profissionais superstars com as dos medianos. E os temas, os comportamentos e as motivações que só aparecem de forma consistente no grupo de alta performance, essas são as competências que realmente fazem a diferença para aquela função. A pesquisa original identificou umas 21 competências genéricas, divididas em grupos como realização, cognitivo e eficácia pessoal. E uma vez que uma empresa consegue mapear isso, qual é o impacto prático? O que muda no dia a dia? Ah, muda tudo! Na seleção, você para de contratar por currículo e passa a contratar por potencial real.
o que, segundo o estudo, pode aumentar em até 78% a chance de acertar na contratação. Na gestão de desempenho, a avaliação não é só sobre o que foi entregue, mas principalmente sobre como foi entregue. E para o futuro, no planejamento de sucessão, você identifica líderes com base nessas características profundas, e não só porque foram bons no cargo anterior. Então, o que a gente está discutindo aqui é uma mudança de foco total. É sair da superfície das qualificações e mergulhar nas correntes profundas do comportamento humano, que no fim das contas é o que gera resultados espetaculares. E para a gente fechar, fica uma provocação. O material aborda tudo isso pela ótica da organização, de quem contrata. Certo. Mas e do lado de cá? Para cada um de nós. Se as competências mais raras e valiosas são essas que estão abaixo da linha d'água, como que a gente pode identificar e cultivar as nossas próprias motivações e traços essenciais, em vez de só correr atrás das habilidades técnicas que todo mundo já está colocando no currículo?